em ensino superior, atuou como docente na Universidade Bandeirantes de São Paulo, Uniban, Universidade 9 de Julho, Uninove, Faculdades de Integração da Zona Oeste, Universidade Ibirapuera, nas disciplinas de Direito Empresarial, Direito Tributário, Metodologia de Pesquisa Científica e Prática Jurídica do Trabalho. É advogada e responsável pela Reicher Consultores e Advogados Associados. E também já participou do Tribunal de Ética da disciplina da OAB São Paulo. Então, ela é dona de um currículo brilhante. Quando eu crescer, eu quero ser como a doutora. A palavra é sua. Bom dia a todos. Doutora Rosângela de Paula Nogueira Ferreira, que é presidente da Comissão das Liberdades Religiosas da OAB de Santo Amaro, que hoje representa também a presidência desta casa, demais componentes da mesa, senhoras, senhores, eu agradeço o honroso convite para participar do encerramento dos Fóruns de Liberdades Religiosas. Como membro dessa casa, independente de qualquer outra atividade que eu possa exercer, aqui comecei a minha luta pelos direitos e igualdades. Afinal, essa é a luta primeira dos operadores do direito. O Brasil é um país que, à luz da Constituição, não existe nenhum impeditivo de se praticar qualquer religião e assim preceitua o artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Mas, infelizmente, a realidade não é bem assim. Ainda no mesmo artigo 5º, temos o inciso 7, que afirma ser assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O inciso 8º estipula que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Nesse inciso em especial, existe uma brecha na lei, porque pelo próprio inciso, a impressão que se tem é que nenhum residente no país, brasileiro ou estrangeiro, que esteja regularmente nas suas funções políticas, poderia se eximir de alguma obrigação. No entanto, a legislação ela abre a possibilidade de pessoas de religião que não permite o trabalho aos sábados, ou que não tem condição, como no caso, eu falo por mim, né, dos judeus mais ortodoxos, que os filhos não assistem nem televisão, então eles podem pedir a exclusão de quadro de jurados, porque eles não têm condição de julgar, porque eles não vivem a vida que todos nós vivemos. Eles vivem uma vida um pouco paralela, não por isso que deixam de ser, ou são mais ou menos brasileiros. Tá? Mas a lei, embora ela seja pontual, ela abre essa possibilidade justamente no respeito à religião de cada um e à possibilidade de cada um, ela não é inflexível. Na referida Constituição Federal, temos ainda os seguintes artigos que contemplam liberdades religiosas. O artigo 19, primeiro, veda estados, municípios, a União, o Distrito Federal, o estabelecimento de cultos religiosos ou igrejas, embaraçando-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então ela tem a independência, a igreja tem a independência dela, o governo não tem autonomia de ingerência sobre eles, principalmente com atos mancomunados que não sejam visar o culto em si.
O artigo 150, também inciso 6º, a linha B, veda também aos órgãos públicos, né, a instituição de impostos sobre templos. Mas isso não significa que o membro do templo que trabalha, ele, enquanto pessoa física, esteja isento de tributação. Os tributos não vão incidir sobre a instituição em si. O artigo 120 assevera que serão fixados conteúdos mínimos para ensino fundamental. O que vale dizer que não vão ensinar religião nas escolas, mas vão ensinar o básico de uma cultura com fé, seja ela qual for, que é o respeito ao colega, respeito às pessoas, né? Então, que não seja um ensino de religião em si, esse é dado nas escolas com um fulcro mais religioso, né? Mas nas escolas do Estado, do município, há uma orientação também para o bem, né? Porque a religião só ensina bem, não ensina mal. Seja ela qual for, ela tem, o objetivo dela é o bem. Tá? O artigo 213 dispõe que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação e assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Salientando-se ainda o parágrafo 1º, que os recursos de que trata esse artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio na forma da lei, aqueles que demonstrem insuficiência de recursos. Quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede de localidade. Ou seja, o governo tem a obrigação de dar educação para todos, mas se houver excedente desses valores arrecadados para a escola pública, eles podem ser direcionados para as escolas de ensino religioso também, como eu sempre digo, eu posso falar do que eu conheço, né, da comunidade judaica, as escolas religiosas para meninos chamadas de yeshivá, onde só meninos frequentam, ou midrashá, onde só meninas frequentam, e esse excedente, ele é devolvido para a comunidade, se a escola tiver excedente do dinheiro, é devolvido para a comunidade e em benefício da comunidade. Então, ninguém é privado de estudar, nem religião. Se quiser, o governo, por alguma brecha legal, viu a possibilidade de financiar esse estudo também. O artigo 226, parágrafo 3º, assevera que o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Então, casa em qualquer culto, em qualquer igreja, ele é reconhecido no Brasil como casamento. Não precisa casar no registro civil. Sob várias óticas, em relação ao tema, Pontes de Miranda, jurista, reforça esses argumentos ao afirmar que tem se perguntado se na liberdade de pensamento caberia a liberdade de pensar contra certa religião ou contra as religiões. Salienta que nas origens o princípio não abrangia essa emissão de pensamento, tendo posteriormente sido incluído nele, alterando-se o nome para liberdade de crença, para que se prestasse a ser invocado por teístas e ateus. Afirma, por fim, que a liberdade de religião é liberdade de se ter a religião que se entende em qualidade ou em quantidade, inclusive de não se ter religião. Essa é a verdade. Eu vou citar alguns casos agora, no enfoque do mundo atual, eu acho que isso é de suma importância. Nós tivemos o caso do candomblé, uma menina de 11 anos, praticante do candomblé, que foi agredida com uma pedrada no subúrbio do Rio de Janeiro, saiu na televisão, e declarou que vai ser difícil esquecer a pedrada. Temos a intolerância à prática do judaísmo,
quando percebemos que em nossas sinagogas temos que ter seguranças na porta, coisa que não acontece em igrejas ou culto. Eu fiz esse paralelo com o caso do candomblé e com as sinagogas, porque eu ouvi no evento anterior a esse, no 6º fórum, de um repórter que estava entrevistando os palestrantes, que, na verdade, o segurança na porta da sinagoga é porque todos os judeus são ricos. E eu fiquei chocada por isso ter vindo. Se viesse uma pessoa ignorante, ela não tem cultura, ela não estuda, ela não se prepara, é até possível ouvir. Agora, vindo um jornalista, isso é inadmissível. Eu falei para ele, não, nós temos segurança na porta porque nós somos ameaçados de bombas. E já tiveram bombas na sinagoga da Rua da Graça, no Bom Retiro, há muitos anos atrás, explodiu uma bomba na porta da sinagoga. E a partir daí, a Federação Israelita começou a colocar os seguranças. Porque aconteceu o episódio, até então, os judeus achavam que eles tinham saído da Segunda Guerra para vir para um país de liberdade e sossego, para poder exercer a sua religião. E vimos que não era bem assim. Tá? Sem dúvida, é o racismo velado que provoca a intolerância religiosa no Brasil. A gente não consegue desvincular liberdade religiosa e racismo. Não me refiro à intolerância legal, pois essa não existe, mas sim à intolerância real. A que vivemos em pequenos episódios que, dependendo da situação, tomam rumos inesperados, especialmente nesse país das diversidades, onde não são esperadas certas reações de intolerância racial. Aliás, é o que temos visto nas redes sociais, com atrizes globais e religiosas. A gente tem visto agora, tivemos 3 episódios de atrizes da Globo que foram agredidas por serem negras. Isso é um absurdo. Não cabe, nós estamos no século XXI, não cabe mais nada. Né? Nós não teríamos que ter esse tipo de comissão. Né? É intolerável isso. Sou brasileira, judia, e nesse caminho que percorro desde 1975, quando iniciei como estagiária, e ainda nos bancos universitários, sentia um antissemitismo velado, e às vezes nem tão velado assim. Chegando ao cúmulo de, naquela época, ouvir de um colega que judeus eu sinto pelo cheiro. Ele falou isso para mim, judeus eu sinto pelo cheiro. Na época eu falei para ele, olha, foi bom falar em cheiro, veja se você gosta do meu perfume. E ele falou, nossa, muito bom. Eu falei, então esse é o cheiro de um judeu. Eu tinha um outro colega judeu e ele não apanhou por pouco. E nós estávamos na universidade e sempre tem esse receio do problema em si. Mas ele foi colocado no lugar dele, da obrigação de respeito naquele momento. O Brasil é um país laico, formado por todas as raças e culturas, mas que ainda não entendeu que somos todos iguais perante a lei e perante Deus. Deus não faz distinção. Para Deus somos todos iguais. Em todas as raças e credos, temos matizes diversas e encontramos quem seja mais tradicional, conservador, reformista, enfim, cada qual tem sua maneira de ser e isso deve ser respeitado. A própria Torá, que é o Velho Testamento, ensina que ninguém tem o direito de julgar ninguém. A partir do momento que eu julgo, eu já estou cometendo pecado. Então, se eu um dia encontrar um rabino ultra-ortodoxo, que tem obrigação de comer a comida kasher, que é a comida que os judeus comem com rituais próprios, entrando no Outback, que a carne não é kasher, se eu falar, ou se eu pensar, olha, o rabino está entrando no Outback, eu já peguei. Porque ele pode estar entrando para tomar um copo de água, ele pode estar entrando para encontrar alguém para fazer algum negócio, que quis marcar lá, ele pode entrar para tomar um café, porque café é kasher, qualquer café, basta que tome um copo de descartável. Então eu não tenho direito de julgar. E quando eu julgo, e quando eu penso somente,
eu já cometi o pecado. O pecado é meu. Então Deus não permite que ninguém julgue ninguém. Não aceito ser rotulada de judia de forma pejorativa, como muitas vezes sou, quando ouço ainda hoje: ah, você é judia? Né? Nem parece. Afinal, qual é a ideia que se tem do povo judeu nos dias atuais? Né? Porque assim, na época da Inquisição, se imaginava que judeus matavam criancinhas para beber o sangue. Hoje a gente já sabe que isso não existe. Né? Então, qual é a diferença? Né? O que me distingue dos outros? É principalmente porque eu não sou, atualmente já fui mais ortodoxa, mas hoje eu não sou ortodoxa, eu não estou de peruca, eu não estou de saia lá embaixo, não estou de manga comprida. Por que é que eu sou diferente? Né? Somos pessoas, assim como europeus, negros, asiáticos, enfim, como qualquer pessoa de qualquer raça ou credo. Alguns meses atrás, quando nas redes sociais houve um movimento equiparando os judeus a nazistas, na época que começou o terrorismo dos terroristas, né, que isso fique bem claro, não são muçulmanos, mas são terroristas do Estado Islâmico, que poderiam ser terroristas judeus e poderiam ser terroristas japoneses, né, uma coisa não deve ser confundida, mas ali, quando nós judeus começamos a publicar o que acontecia em Israel, né? Aliás, hoje eu tive a notícia aqui, que eu ainda não abri o Face, mas que Israel ontem teve, hoje de manhã, teve um atentado à bomba, onde morreram 50 pessoas, né? E nós colocamos isso nas redes sociais, e as pessoas, e eu perdi amigos que conhecemos, né? Uma pessoa que era comum, jornalista, porque se comoveu dos terroristas quando Israel, para se defender, também contra-atacou. Porque as notícias que saíam não era Israel se defendeu, Israel atacou. Mas atacou por quê? Nunca ninguém perguntou. Então, nesse momento, nós fomos equiparados, usaram o termo nazistas para os judeus, que nós estaríamos fazendo o mesmo holocausto que foi feito conosco na Segunda Guerra. Isso foi chocante, pois nasceu da intolerância do povo brasileiro, no qual me incluo, pois aqui eu nasci. Uma aversão aos judeus que foram colocados no mesmo saco dos terroristas, quando na verdade também eram vítimas dos mesmos terroristas. Os judeus não aceitam o terrorismo, seja de onde ele vier, inclusive se vier do seu povo, pois a educação judaica prima pela ética e respeito, e jamais aceitaria ou incitaria a violência. Mas fomos julgados e condenados nas redes sociais, trazendo um gosto amargo de uma época que queremos deixar no passado, para que nunca mais se repita, que foi a questão do Holocausto e do nazismo. Falar que no Brasil de hoje não existe racismo ou intolerância religiosa não condiz com a realidade, mas sim com o sonho de todos nós que somos excluídos. Para combater efetivamente a intolerância, o racismo, o fundamentalismo religioso e o preconceito, temos que mudar mentalidades. E isso se consegue não somente com leis, mas através de processos educacionais que demonstram aos fanáticos que a percepção da verdade deles não passa de uma percepção pessoal que não justifica o ódio nos tempos atuais. Então, o fato de eles discordarem do meu pensamento, ou discordarem do pensamento de qualquer um de vocês, não significa que o pensamento desta pessoa é correto. É o direito que ele tem de pensar. Mas eu também tenho o meu direito de pensar. Somos filhos de um mesmo Deus, e isso é inequívoco. Nunca ninguém questionou quantos deuses existem. Né? Quando saímos da era dos deuses pagãos, aceitamos um único Deus. Então somos filhos de um mesmo Deus. Embora cada religião o chame por um nome diferente. E que o direito do cidadão religioso, e seja ele de qual religião for, não se rompe com atos de violência. Em cada cidadão, seja ele de qual povo ou cultura, certamente existe algo que é ressaltante para os demais,
por mais díspares que sejam em si, e enquanto cada grupo pretender ser dono da verdade, a paz mundial permanecerá um sonho inatingível. A receita para a paz é muito simples e é composta de um único ingrediente: humildade. Temos que ser humildes para saber que não somos perfeitos, que a perfeição só existe em Deus. Então, nós todos somos imperfeitos. Eu não posso julgar o outro, né? O dito popular: não vou falar do outro sem olhar o meu rabo primeiro. Não é isso? Tem que ver o que eu estou fazendo primeiro. A convivência pacífica entre religiões não virá pela lei ou pela providência divina, mas sim quando todos nós tivermos consciência da responsabilidade individual perante a sociedade em que vivemos. Devemos manter nossas tradições sem jamais violar o que é sagrado para nós, mas ao mesmo tempo reconhecer o credo e tradições alheias. Entendo que esse convite para participar do encerramento desses fóruns de liberdades religiosas veio num momento muito especial, onde tive a oportunidade de falar do sentimento de um povo, não à luz da religião em si, mas como cidadã brasileira e profissional que sempre lutou e ainda luta pelos direitos das pessoas, pelo direito ao respeito. Outro ponto de suma importância é o fato, a atualidade, são os ataques terroristas de fanáticos do grupo islâmico. E vejamos, para não confundir a religião islâmica com terroristas islâmicos, pois um nada tem a ver com o outro. O mundo tem sofrido com a intolerância religiosa e está em plena guerra contra esse tipo de atitude inconcebível. O evento terrorista de Paris foi apenas mais um mar de sangue que vem espalhando esses radicais que agem em nome de uma religião. Eles não representam uma religião, mas sim uma ideia muito deturpada do que é islamismo, e pela ótica turva e medíocre desses membros do grupo ISIS, vem matando pessoas que vivem conforme a sua fé, não prejudicando ninguém. E aí eu não falo só de judeus, eles matam cristãos também. Essas agressões absurdas são rotina em Israel, que há muitos anos sofre com o terrorismo, mas infelizmente o mundo só acordou quando o ataque foi em Paris. Na mesma data, na mesma ocasião do ataque em Paris, ocorriam diariamente esfaqueamento de judeus em cidades de Israel, mas isso não afetou o mundo. Todos colocaram a bandeira de Paris no Facebook, mas a bandeira de Israel só os judeus colocaram. No mesmo dia 13 de novembro deste ano, foi para Israel também um dia trágico, pois os terroristas islâmicos atacaram um rabino e seus filhos, levando todos a óbito. No enterro desses religiosos de Israel, o presidente de Israel, em seu discurso, afirmou que não existem diferenças entre ataques terroristas em Israel ou no exterior. Nenhum terrorismo é justificável. E o mundo hoje vive um terrorismo que se tenta justificar por desígnios religiosos e de fé, o que é indefensável. Não há terrorismo mais ou menos justificável. Não há distinção entre terrorismo e terrorismo. Pois as cenas de derramamento de sangue que testemunhamos em Nova York, Paris, Oriente Médio e em outras partes do mundo devem servir de alerta para todos indistintamente. Somente depois de um ataque nos Estados Unidos é que o presidente Obama resolveu aderir ao grupo de países que estão combatendo os grupos terroristas, que até então ele estava na dúvida. Mas quando ele viu um ataque no solo americano, então ele entendeu que a coisa estava num patamar maior. Tivemos agora o caso de Londres, na semana passada, um esfaqueamento na estação central de trens de Londres, onde trafegam por dia 45 mil passageiros, fazendo com que a polícia londrina reforce a sua segurança. Porque o trem, a estação de trem de Londres traz gente de Paris também. Então, eles estão reforçando a segurança porque perceberam que a coisa está se espalhando.
Enfim, está evidenciado que o mundo como um todo sofre uma repressão na ideologia religiosa por força de alguns grupos extremistas que exigem arbitrariamente que todos sigam a religião que, segundo a ótica obtusa deles, é a correta. No Brasil, ainda não chegamos a este extremo, embora no dia de ontem tivemos notícias de bombas em estações do metrô da Zona Leste, mas com episódios que vivemos relacionados à discriminação racial e religiosa, temos também nossos problemas e isso é assustador. Mas, sem nenhuma dúvida, devemos empreender uma luta amarga e obstinada contra aqueles que massacram pessoas inocentes. Contra aqueles que matam a sangue frio numa análoga Inquisição do século XXI. Porque a Inquisição foi exatamente isso. Ou você era cristão, ou você era queimado na fogueira. E hoje, ou você é muçulmano, ou você é morto. Isso é impossível de aceitar. Espero que, alertados por essas palavras que devem nos levar a uma reflexão pela consciência da atual situação mundial, estejamos prontos para os novos processos de aceitação multirreligiosa. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho desse momento religioso judaico. Essa semana nós estamos na festa judaica de Hanukkah, que é a festa da Menorá. Para os judeus, essa época é uma data festiva comemorando Hanukkah, a festa das luzes. Essa é uma festa judaica também conhecida como Festival das Luzes. Hanukkah é uma palavra hebraica que significa dedicação ou inauguração. Por que Hanukkah, luzes, dedicação, inauguração? Vamos levar isso mais para inauguração, uma reinauguração. Essa festa começou a existir no calendário judaico depois da profanação do templo. Eles fizeram rituais greco-pagãos dentro do templo judaico. E então ele não poderia, como ele perdeu o status de kasher, ele não era mais kasher para os judeus não podiam frequentar. Para que ele fosse purificado, ele teria que ser tratado, e existia o óleo que acende a chama, que purifica, que ilumina o templo. E esse óleo também tem que ser um óleo kasher, tem que ser feito dentro do ritual. Mas quando limparam tudo e falaram, bom, agora vamos acender o óleo, eles perceberam que tinha óleo para somente um dia, e arder um dia. Mas eles precisariam 8 dias para fazer um novo óleo. E aí ocorre o milagre. Esse óleo que deveria durar um único dia, durou por 8 dias. Então esse é o milagre de Hanukkah. Deus providenciou que esse período que era necessário para que fosse feito um novo armazenamento de óleo, tivesse o tempo necessário com o óleo de um dia durante 8 dias. Então ele foi purificado e consagrado. E a menorá, que é o candelabro, reacesa com azeite puro de oliva que tinha sido descoberto lá no templo. Em lembrança desses milagres, comemoramos Hanukkah durante 8 dias. E quando nós acendemos as velas de Hanukkah, é uma semana de grandes milagres. Podemos fazer pedidos para milagre, porque ele comemora milagre. Tá? Essas luzes também têm a função expressa de iluminar o mundo lá fora, simbolicamente aludindo ao dever de cada um de nós, trazer luz ao nosso mundo. Pois, como nos ensina a Bíblia, em qualquer de seus tempos, pode ser no Velho ou no Novo Testamento, um pouquinho de luz expulsa muita escuridão, que é a escuridão da ignorância e da intolerância. Numa época em que as forças da escuridão estão mais presentes do que nunca, as luzes da menorá são o símbolo e a mensagem universal e atemporal de que a liberdade triunfará sobre a opressão e a luz sobre a escuridão. Aproveito o momento para desejar a todos aqui presentes Hanukkah Sameach, no sentido de uma boa festa da menorá, onde as luzes da menorá iluminem nossos caminhos,
sonhos e desejos de um mundo melhor, justo, igualitário, não só no aspecto religioso, mas também racial. Muito obrigada.